Isabel presente, a Berê da biblioteca também traz livros, né? Então, hoje, como nossa conversa é o idoso e seus desafios, hoje, dia 1º de outubro, foi o dia da pessoa idosa, né? Então, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês um que é muito importante para o idoso, para quem os familiares estão passando, às vezes, pela doença, né, do Alzheimer, as dificuldades. Então, tem livros aqui que tem estudos de 2025 agora, que é bem atual e que explica muitas coisas boas, interessantes, que a gente precisa fazer e ter o cuidado com o idoso. Tem esse aqui que é do doutor A Vida com a Doença de Alzheimer, uma travessia digna e humanizada, do doutor Carlos Eduardo Acioli Durgante. Ele é médico, palestrante, muito bom, nós fomos até essa aqui nós fomos. Esse também é estudo, um olhar biopsicossocial e espiritual, doença de Alzheimer, Carlos Eduardo Acioli Durgante. Então, são livros muito importantes, por acaso, se alguém passa por isso, de cuidador, né, que as pessoas não se veem, às vezes, como cuidadores, mas eu vou falar mais depois um pouquinho desse. Então, já no Evangelho, no capítulo 14, já inicia, honrar pai e mãe. Né? Honrar o pai e a mãe. Nós, idosos, 60 mais, 70 mais, 80 mais. A maioria hoje, eu acho que vem bastante nessa... Tem os mais jovens que a gente vê, mas um dia será um idoso, se Deus quiser, se conservarem com a saúde e ter os cuidados necessários, com certeza, né? Pois todos nós, quando nascemos, recebemos os fluidos necessários para a nossa caminhada evolutiva. Cada um tem um tempo, ninguém tem o mesmo tempo. Então, uns pensam, mas eu estou vivendo demais... Dizem que é a boa idade. Que boa idade nada, me dói isso, me dói aquilo. Muitos idosos reclamam. E é um privilégio tão grande a gente chegar numa idade que a gente já tem uma consciência melhor de tantas coisas, que a gente, na idade de hoje, olhando coisas que aconteceram assim na família, a gente já procuraria fazer de outra forma, mas foi necessário passar por tudo aquilo lá atrás. Então, a nossa vida é um verdadeiro desafio. Acredito que desde que a gente nasce. Quantos nascem já com problemas de saúde e estão no hospital? Recém-nascidos. Então, mas o desafio do idoso, eu acho que é um pouco maior. Para alguns. Para outros, talvez não. Para a maioria. Aí, cada um vai saber como é, né? Como foi a sua caminhada. Isso que eu gostaria que pensasse assim. Como foi? Desde a infância, fizesse uma volta no tempo, assim, para se imaginar hoje como idoso, tendo uma família, né? Honrar pai e mãe, essa é a nossa responsabilidade. É ter o cuidado, ter o amor, ter a preocupação, ter o empenho, abrir mão de suas coisas, às vezes, para acolher aquele idoso, que muitos são abandonados, às vezes, dentro do próprio lar, dentro da própria casa, e às vezes é o próprio idoso que se retrai. E no livro de Alzheimer fala que a surdez, às vezes a gente tem que prestar atenção quando escutarmos o volume da televisão, que a pessoa está, porque é um dos indícios que pode ocasionar o Alzheimer é a surdez. Porque a pessoa vai se recolhendo, ela vai deixando de viver em sociedade, ela deixa de conviver com os outros, ela tem vergonha porque ela não escuta e ela não pode responder aos outros aquilo que ela queria tanto saber, e a pessoa se priva, e ela não deveria se privar, ela deveria fazer uma forcinha, é isso que eles falam, a pessoa tem que se esforçar para conviver com os familiares e não deixar se achar inútil, se achar velho, mesmo que alguns falem. A gente escuta muitos jovens dizer, essa velha aí chegou, está passando, esse velho, não sei o que quer ir na rua, eu que ando de transporte coletivo, escuto muito.
esses velhos que eram de manhã cedo, eles estão indo para o médico muitas vezes, estão indo para um hospital. Eles não estão passeando, e tem idosos que trabalham. Eu trabalho, tenho 60, vou fazer 64 anos, sexta-feira que vem, graças a Deus. E quero muito viver assim, eu amo a vida. Amo trabalhar, amo estar assim, sabe? Então é isso que a pessoa tem que se colocar, não se achar menor porque está ficando uma pessoa idosa. A pessoa idosa é sábia, ela passou por muitas coisas na vida. Ela tem que acreditar que ela é capaz de fazer outras coisas. E isso vem do quê? Do nosso pensamento, às vezes. Que nós nos colocamos como incapazes de fazer qualquer atividade. Porque dói o joelho? Pode doer, mas se fizer um exercício, tem exercício que dá para fazer em casa, sentadinho, né? As redes sociais, eu acho que é o maior desafio de nós idosos. Porque eu tinha muito medo assim, de mexer em coisas assim, eu tive que aprender na pandemia, na marra. Porque para conta bancária, para poder fazer as coisas do dia a dia, eu tive que aprender. Mas é uma coisa que eu sou insegura. Então, nós idosos, às vezes, passamos por isso, mas nós temos que vencer essa parte. Nós temos que acompanhar o crescimento, né, da tecnologia para o nosso cérebro trabalhar. Ele tem esse desafio. Para não ter Alzheimer, a gente tem que ter desafios, porque só aquele que está na genética vai ter a doença, mas ela se desenvolve pelas nossas, né, deficiências que vem surgindo, nosso isolamento, pela surdez mesmo que eu falei, mas nós temos que procurar caminhos para não deixar se levar. E viver em sociedade, em grupos, que é o nosso grupo, onde foi o tema, Saber Viver, que até essa moça aqui deu uma fugidinha, a gente sente falta. Eu, Suzana? Viu? Então, assim, a gente pega e é essa conversa com todos. E ontem nós estávamos conversando e eu fiz tipo uma entrevista com as gurias perguntando qual é o desafio, né? Então, eu achei interessante uma dizer assim, eu peguei um livro e fechei. Depois dos 60 a mais. Assim, fechei o livro, virei a página e recomecei tudo de novo. Comecei, cheguei aqui, hoje estou bem. Estou fazendo tudo o que eu quero, estou feliz. E é isso que importa. É virar a página para algumas coisas e seguir a vida em frente. Então, nós temos desafios diários. Para muitos é diários o desafio. Mas nós temos que nos fortalecer, e nós nos fortalecemos onde nós estamos. Se nós viemos buscar, se nós conhecemos, se nós já estamos, os jovens que estão aqui vão se preparando para a velhice, porque os médicos nos recomendam fazer exercício. É importante. Nós não fomos criados para ser pessoas paradas. Nós fomos criados para caminhar, para se mexer, para correr, para fazer várias coisas. Tanto que um médico de coluna falou isso. Ninguém nasceu para ficar parado. Ninguém nasceu para ficar sempre sentado. Quem trabalha sentado já sente os problemas de coluna. As empresas já estão fazendo exercícios para aquela pessoa já não ter problema mais adiante. Então, o médico recomenda. Acho que a Simone do Bezerra colocou um videozinho que falava que o cantar faz muito bem. E eu e a Beri conversando hoje, a gente almoçou, e ela falou da Verinha. A Verinha, 70 a mais, Covid-19, 13 meses entubada, e teve que reaprender tudo. Caminhar, falar, comer, escrever, que mais, Aninha? Tem mais... Tudo. E está ali. E o canto, nós estava falando, ela estava no coral, ajudou ela a trabalhar essa musculatura. Que a maioria dos idosos se alimenta por aqui por falta de quê? De fortalecimento nessa parte. E o canto desenvolve esta musculatura, fortalece. Então, quem canta provavelmente não se alimentará por sonda na velhice. Entenderam? Então, o cérebro, ele não usa o ouvido. O surdo escuta a música pela vibração. O cérebro é tão perfeito.
E isso me deixa tão feliz que eu me lembro que no Fantástico todos viram, eu acho que uma primeira bailarina, não sei se era do Rio, é antigo já, ela estava na cadeira de rodas e tinha o problema de Alzheimer. E ela escutou a música e ela começou a fazer os movimentos do balé na cadeira de rodas. E isso é uma coisa tão boa, porque esses momentos traz a pessoa de volta. Nem que seja por um minutinho, por um fragmento, ela vem, ela se lembra, ela volta à realidade dela, ela se lembra de momentos que ela teve. A música é importante para o espírito. A convivência com a família é importante com o espírito. E os estudos aqui dizem que o idoso morar com a família, o próximo, até as crianças ficam menos doentes e não têm óbitos. Então, são estudos que eles estão fazendo e que começou em 1938. Eu achei tão interessante, eu peguei tanto livro. Tem esse aqui, ó, A Reencarnação. E é tanta coisa boa para a gente aprender. E eu vou ler, pedir licença para ler para vocês um pedaço que diz: 3 grandes estudos, dentre muitos, reforçam categoricamente quais fatores são determinantes para uma velhice ou um envelhecimento bem sucedido e ativo, assim denominado como um estado de baixo risco de doenças e incapacidades funcionais, um adequado funcionamento mental, físico e espiritual, e um envolvimento ativo com a vida. Tem que viver, tem que querer fazer as coisas. Alguém te convidar, vamos fazer isso? Vamos, nem que doa o joelho, o dedo, fazer um esforço e ir. Porque quando conseguir fazer aquilo, muda tudo dentro da gente. Tu é capaz. Não é porque somos idosos que nós vamos ser inválidos e esperar a morte chegar. A morte é uma lei natural, ela virá no tempo certo, determinado pelo Criador, e nós não precisamos ficar esperando, nós temos que ser ativos, nós temos que caminhar, temos que fazer, a caminhadinha é bom, para quem não consegue fazer caminhada, porque tem uma dificuldade maior, tem exercícios que se faz sentados. Pede com uma neta, com uma pessoa que, né, vamos pedir para os netinhos, a gente ama tanto eles, faz tanta coisinha boa para eles, eles gostam de ir na casa das vós, né, então a gente pode pedir. O maior deles foi em Harvard, e ele começou em 1938. Durante esses 80 anos, os pesquisadores acompanharam a vida de mais de 700 homens, ano após ano, perguntando-lhes sobre trabalho, vida doméstica, saúde, entre outros aspectos de sua vida. E o fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não foi a riqueza, a genética, a rotina e nem a alimentação. E sim os amigos. A única coisa que realmente importa é a sua aptidão social. Então, viver com outras pessoas, fazerem trocas, aprenderem. Então, é isso que a gente faz, é uma troca. O idoso tem tanto a acrescentar, o nosso grupo é muito rico, a gente é rica. Eu tive o privilégio, no ano que vem, de fazer 10 anos. E eu estou desde o início, e eu cheguei mais jovem. Eu fazia 64, eu tinha menos. Então, eu dizia assim, quando eu ficar idosa, eu já vou ter um preparo. E isso é muito bom, porque as pessoas são tão ricas de conhecimento, tem tantas histórias para contar, que daria um livro, cada um de nós. Pois todos nós temos algo. Temos coisas boas, coisas ruins, e faz parte da nossa vida. E aí nós temos que seguir com tudo isso. Levantar, se a gente cai, levanta, se fortalece e continua. Né? Então, é isso que nós viemos aqui. Nós viemos em missão, todo mundo. Todos nós viemos para trabalhar. Trabalhar não só o nosso progresso, mas ajudar os outros. A caridade, que é importante que fala, é isso, é trabalhar, fazer um trabalho. Uma pessoa idosa pode fazer esse trabalho, porque ela é rica, ela tem conselhos, ela tem sabedoria, ela faz tantas coisas. Mas eu não estudei muito. Mas a vida ensinou, não precisa também
ter uma faculdade para ensinar os outros mais jovens. E isso é tão gratificante quando a gente escuta das pessoas que, quando chegam aqui no grupo e dizem: eu cheguei, meu marido faleceu. Me lembro da Edir, que ela chegou e disse: se não fosse esse grupo, eu não entrei nem em depressão, ela disse. Porque se fortaleceu, porque compreendeu, porque aceitou, porque sabia que era o tempo, porque cada um tem o tempo. E nós sabemos que nós estamos no lucro. Nós estamos para desencarnar, com certeza, ninguém sabe quando vai ser, mas nós não precisamos ficar esperando. Nós podemos agir enquanto isso, né? E as relações com outras pessoas, as relações positivas com outros em uma escala de bem-estar psicológico significa manter relacionamentos acolhedores, seguros, íntimos e satisfatórios, independentemente de serem com amigos ou cônjuges. E teve esse grupo fez um estudo com zonas azuis, que foi um outro... O autor relata nesse livro que há lugares em que os seus habitantes estão integrados em ações que beneficiam a si próprios na medida em que preservam o seu habitat, que serve de abrigo em uma verdadeira simbiose de cooperação mútua. Essas áreas azuis se localizam na ilha da Sardenha, na Itália, no Japão tem outra, na Costa Rica, nos Estados Unidos, e assim vai. E ali nesse estudo apareceu que a fé e a dedicação a princípios morais e espirituais desempenham um grande papel na vida dos habitantes das zonas azuis. Então, um conjunto de crenças, usualmente este conjunto de crenças e princípios fortalece o indivíduo entre pessoas, criando um senso de pertencimento. E isso é muito importante, né? De saber que pertence a alguma coisa, algum lugar, algum grupo, a família, a própria família. Então, não se isolar é um fator muito importante. Tem mais um pedacinho. A fé é um dos valores mais importantes que possuímos, que nos acompanha desde os primeiros rascunhos do planejamento reencarnatório que trazemos para mais esta existência, que contemplará uma excessiva parcela da humanidade, oportunizando vivenciar os desafios deste tempo de colheita. Não há dúvida alguma que essa fé, essa espiritualização, à medida que envelhecemos, ocupa um lugar central em nossas vidas e, por tabela, em muitas das decisões fundamentais que assumiremos na velhice. E tem os idosos 70 mais, 80 mais, aqueles classificam como os super idosos. Então, uma velhice mentalmente sã exige uma vida adulta sadia. O envelhecimento é um período de declínio de certas capacidades e, por isso, requer uma série de adaptações sociais, psicológicas, físicas e na família. Então, tudo tem um jeito. Podemos dar um jeito para acertar aquilo que não conseguimos. E nós temos também a cartilha do idoso, que já é bem antigo esse. Esse é o Estatuto do Idoso, que em 2022, com a Lei 14.423, alterou a denominação de Estatuto da Pessoa Idosa. Tá? Deve ter um novo, eu não achei, mas deve ter. Vamos ver. Então, cada um de nós, se procurar o grupo, quem quiser participar do Saber Viver, é às sextas-feiras, às 15 às 17 horas. Então, a gente conversa, é o Evangelho, vocês escolhem o tema e fazemos as conversas. E tem um outro livro que eu não trouxe, que é muito interessante, que eu peguei, que eu vou falar também de uma...
Temos uma participante, eu acho que ela não veio hoje, e ela estuda na casa. Chegou no nosso grupo já faz um tempinho, e hoje ela também está passando pela dificuldade da vida, porque a pessoa fica doente em casa, né? A gente tem doentes em casa já, né? Às vezes nós próprios ou um familiar. Então, aí tem que ter o jogo de cintura também, porque ela quer participar da casa. Nem sempre pode vir, né? Mas, nas preces, a gente lembra de quem? Daqueles que não puderam estar presentes. Então, são todos acolhidos da mesma forma. A espiritualidade, quando nós pensamos em alguém, como foi agora as preces e radiações, nós pedimos por alguém, né? Nós levamos essa vibração para aquela pessoa. Então, o nosso grupo, quando se reúne, também pensa naqueles que não puderam vir. Hoje, a nossa trabalhadora Ernestina, que é idosa, fez cirurgia, está no hospital também. Então, nós pedimos, né? Sei que o plano espiritual está acolhendo ela, fortalecendo ela com a idade avançada. E assim nós vamos saindo de etapas que a gente vive. Porque a gente não vai ficar doente eternamente ou ficar sempre sadio. Sempre acontece no meio do caminho algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Nós já estudamos, né? Muitos participam, até esqueci de perguntar se tem alguém pela primeira vez, me desculpem, que eu gosto de perguntar para saber, porque muitos aqui eu sei que acompanham, vem todo sábado, vem na quarta noite, mas é bom saber, porque as pessoas, a gente vai aprendendo junto, que nós somos eternos, que quando nós devemos nos preparar para a nossa partida, que é a lei natural das coisas, é nós partirmos. E não que vai ser o fim, vai ser o recomeço, é o nosso recomeço, com a nossa família que está no plano espiritual nos esperando. Então, esse preparo nosso também é importante. Não acreditar que nós crescemos, muitos de nós idosos, escutamos muitas pessoas dizer que terminava tudo, que não valia a pena, que não é assim. E a doutrina espírita nos fala muito ao contrário. Nós somos seres eternos, nosso corpo morre, mas nosso espírito retorna. E é isso que nós temos que pensar lá. Nós vamos renascer adultos, vamos chegar adultos lá. Aqui nós chegamos bebês, lá a gente retorna com consciência da nossa caminhada, da nossa trajetória, de tudo de bom que fizemos, vai pesar essa balança, e nós vamos nos cobrar de muitas coisas, porque não é Deus que nos julga, somos nós próprios, né? Então, pensar na partida, na desencarnação, é bom para a gente estar preparado, para os outros não sofrerem tanto, né, que a gente ama. Então, é bom a gente pensar e falar, eu quero ser doador, eu posso ser doador ainda? Se puder alguma coisa fazer, eu quero doar. E a gente tem que falar, né? Porque é tão importante isso, tantos irmãos na fila esperando, e as pessoas, na hora que a pessoa parte, não sabem o que fazer. Não, mas não me falou nada, não me falou. Mas, às vezes, as pessoas falam. E muitos não querem fazer. Não respeitam, às vezes, o que a pessoa quer, né? Então, é bom a gente pensar nessas coisas, pequenos detalhes para a nossa partida. Eu costumo já pensar, mais ou menos, deixar... Até falei para minhas filhas, esse tempo, elas ficaram apavoradas. Ai, mãe, por quê? Eu digo, porque é natural, a gente não sabe. E tem o livro Educação para a Vida, que é do Vinícius Lima Lousada, que eu não trouxe, capítulo 18, Diante da Desencarnação. Jesus entregou-nos a chave da felicidade na vida presente e, sobretudo, sua garantia para a vida após a morte, ao ensinar-nos a sentença que apregoa: o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós trazemos o reino de Deus dentro de nós. Nós temos que acreditar nisso e fortalecer esse reino com a fé, com a confiança em Deus, acreditando que nós estamos passando pelas dificuldades hoje de pessoas idosas, porque às vezes nós não fortalecemos lá atrás o nosso corpo. Nós não conseguimos caminhar com segurança porque nós deixamos de fazer algo, porque na época não era assim. Hoje os médicos já estão nos orientando. Você precisa fazer exercício, você precisa fazer uma musculação, você precisa fazer um pilates, que é melhor para quem tem problema de coluna.
ou yoga, cada um eles direcionam para um exercício que vai fortalecer devagarinho no tempo do idoso. Não no tempo do jovem, que a gente vai na academia e vê eles fazendo os exercícios, tudo correndo. E a Verinha me falava assim, eles pensam que vai adiantar alguma coisa, que ela trabalhou em academia. E não, é lentamente, fazer prestando atenção nos músculos. Isso fortalece a musculatura. Para poder caminhar seguro mais adiante, não tropeçar nos tapetes, que não é bom para o idoso, é bom tirar tudo que é tapete, né? Os idosos ficam bravos, às vezes, que as filhas chegam, não, esse aqui não dá, esse não dá mais. Não, tu pode cair. E tá certo. A gente tropeça, eu mesmo caí já. Meu tornozelo ainda está doendo, vai fazer 1 ano. Bem agora, no Outubro Rosa, eu caí. Fui na caminhada com o pé machucado. E fiz o que tinha que fazer. E tinha uma coisa muito importante que fala da educação, do caráter, que vem da família, de dentro do lar. Isso faz toda a diferença para a pessoa que chega nessa idade avançada. O caráter, as escolhas, a moral. Foi o que falou aqui no estudo, esse estudo que a gente viu desse livrinho, do Alzheimer, eles falam a fé, a moral, então a educação que vem do lar. Como é importante essa parte do caráter, de não se corromper, porque o idoso hoje passa pelo desafio de sobrevivência com esse salário que a pessoa não consegue se alimentar. Direito, se toma medicamento, às vezes falta no posto, e aquela confusão que todo mundo sabe, que eu vou por esse meio. Então, a gente reconhece. Mas, graças a Deus, que a gente consegue fazer o que pode para nós mesmos. Né? Nós somos os que estão no caminho certo. Aqueles que escolheram viver aqui na abundância, na riqueza, tirando daqueles que mais precisam, quando chegarem no reino de Deus, as mansões, os carrões que aqui tinham, encontrarão casebres, se encontrarem casebres. Então, eu não me revolto com eles. Eu penso, Deus, que bom que eu estou fazendo da forma mais simples a minha vida. Nunca almejei nada grande, mas que eu estou no caminho certo. Que é confiando em Ti, é o que a gente tem que pensar. Eu confio em Deus, eu estou fazendo o que é certo e a vida é muito boa. O homem que estraga. Nós humanos, homens, mulheres, nós. Porque ainda nós não conseguimos conscientizar os nossos filhos que tem que separar o lixo. Que o meio ambiente está dessa forma, da forma que está. E nós, idosos, também somos responsáveis. Então, são vários fatores e desafios que nós ainda temos que enfrentar. A doença, quando aparece, muitos pensam que já vão desencarnar, vou morrer. Né? E não é bem assim. Para desencarnar é difícil, porque nós viemos para aprender. Não é tão fácil como parece, muitos pensam, por causa da idade. Não é pela idade. É pelo tempo que a gente ganhou do Pai para aqui ficar e aprender. Aprender através das dores e das dificuldades, como ao longo do ano a gente vem falando nas palestras, no Evangelho. Né? Então, a gente tem que parar e pensar dessa forma. E prestar atenção, ir ao médico. Hoje é o Outubro Rosa, está iniciando já iniciou. E o Outubro Rosa é para alertar nós, idosos, que existe, sim, câncer nessa idade, aparece pela idade. Nosso corpo vai ficando mais frágil, mais enfraquecido os órgãos. Então, tem propensão de aparecer algumas doenças que nós podemos enfrentar. E vamos enfrentar se precisar. Porque nós confiamos em Deus, nós temos o reino dentro de nós e a fé está dentro de nós. Então, tem tantos desafios, nós saímos do mês da valorização da vida. E dentro do quadro de idosos também existe o suicídio. E não é para a pessoa desistir por hipótese alguma. Por mais difícil que a situação seja, se apresente, ela vai mudar em determinado momento.
Nada permanece da mesma forma sempre. Aparece algo, nós temos um anjo protetor que vai ao ouvido de quem precisa e diz, vai lá que ela está precisando, vai lá que eles precisam de ajuda. E é isso. Tem idosos que ficam sozinhos, cai, soube de um que passou a noite porque estava sozinha, o telefone ficou longe. Olha como é difícil para quem está passando por essas dificuldades. Então, são desafios que nós que estamos caminhando ainda bem, prestar atenção, nos preocupar e ir mais devagar, não correr tanto. Eu sou muito afobada, mas eu estou me esforçando. Já consigo caminhar devagarinho, eu vou com as gurias a pé para casa, às vezes eu vou bem devagarinho, assim, porque a Beth sai levando tudo. Olha aqui o roxo, ó. É das coisas rápidas. Aí tu bate, aí só sente a dor. Ai. Mas aí nós temos que ter os cuidados, né? Nós. E eu espero que tenha esclarecido um pouquinho. Não, eu li tanta coisa, eu vi tanta coisa, mas eu queria ler essa parte do caráter, eu não me lembro qual parte que é do livro. Vou dar uma procuradinha, porque ainda tem um tempinho, senão a gente encerra por aqui, que era isso que eu tinha mais ou menos programado para falar. Deixa eu ver se eu não anotei, de repente, eu até anotei aqui. E até ontem retornou para o nosso grupo uma querida que vinha sempre aqui. E ela comentou da mãezinha dela, porque ela é nova ainda, tem 53. E ela contando que a mãezinha dela não quer fazer nada. Porque só o celular. No celular ela posta coisas bonitas, preces, ela aprendeu a mexer o celular. Então, nós dissemos que coisa boa, ela usa o celular. Mas ela se criou escutando na família que aos 80 anos a pessoa morre. Que a tia morreu, que não sei quem morreu. Aí a Carla disse assim, não, agora uma tia fez 81, eu disse para a mãe dela, ó mãe, a tia fez 81 anos ontem, então, ó, ela já passou dos 80, ela não vai ser agora. Então, tu pode tirar isso da cabeça. Que a gente foi criado escutando essas coisas, às vezes. E a pessoa bota aquilo na cabeça, porque o pensamento é tudo. Então, vamos mudar o nosso pensamento, pensar, porque a cabeça pensa que a gente é nova, né? E o corpo entrega que a gente já não consegue fazer outras coisas. Mas a gente se esforçando, a gente consegue, assim, devagarinho, vai com calma, sem pressa, e pedindo a Deus que nos dê força. Isso é muito importante, a fé. Pedir força a Deus, que nos oriente, que nos fortaleça. E assim encerro essa conversa com vocês, agradecendo muito, que vocês possam sair bem fortalecidos, mais cuidadosos. Muito obrigada. Só vou tomar um golinho.